Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor a todos que estão presentes, também a todos que estão online, recebam a paz do Senhor. Como o pastor já disse, a lição hoje é a lição de número 8. Temos algumas coisas para discorrer na lição de número 8, muito importante, a respeito de o justo passar por tribulações. Glória a Deus. Já foi feita a leitura do texto base da lição, que se encontra em Jó capítulo 11, do 1 ao 10, e Jó capítulo 20, do 1 ao 10. Mas antes de começar a lição, vou fazer o que o autor da revista pediu. Ele pediu aqui na lição, que tem a revista do professor, ele pediu para perguntar aos alunos: quem passa por tribulação? Quantos aqui essa semana passaram por tribulação? Levanta a mão. Se eu não tivesse com o microfone aqui, eu levantava as duas mãos, que a semana para mim foi um caminhão de tribulação. Antes mesmo de o pastor me mandar mensagem quinta-feira, eu já passei uma semana bastante atribulada. De quinta-feira para cá, então, nem se diga. Então, nós já sabemos que o justo passa por tribulação. Bom, vamos começar pelo texto base, que se encontra em Jó capítulo 11, do versículo 1 ao 10. Eu gostaria que alguém pegasse o microfone aqui, que se alguém quiser comentar, alguém quiser falar alguma coisa, quem pode ficar com o microfone para levar até os irmãos? Quem pode? Diácono André, você pode? Se alguém pedir para comentar alguma coisa, pedir para falar alguma coisa, leve até a pessoa. Você também pode comentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó 11, versículo 1, está escrito assim: então respondeu Zofar, o naamatita, e disse: quem era Zofar? Zofar era um dos 3 amigos de Jó. O seu nome significa áspero. O significado de seu nome condiz muito com quem Zofar era, pois dos 3 amigos de Jó, Zofar, sem dúvida nenhuma, foi o mais áspero com ele, foi o mais duro em palavras, foi o que mais, agrediu Jó com as suas palavras. Zofar era o mais jovem dos 3 amigos de Jó, pois naquele tempo a cultura dizia que os mais velhos falavam primeiro. Primeiro falou Elifaz, depois falou Bildade, e por último fala Zofar. Então nós logo sabemos que Zofar, ele era o mais jovem dos 3. Pois bem, e ele começa falando assim no versículo de número 2. Porventura, não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado. Logo no versículo 2, ele agride Jó com uma palavra muito forte. Olha, Jó, você é um falador. Você está falando muito, você está passando por isso, Jó, porque você pecou. Mas você é um falador. Logo no versículo 2, ele chama Jó de falador. No versículo 3, ele diz: as tuas mentiras se hão de calar os homens. No versículo 3, ele é ainda mais duro com Jó. Olha, Jó, você está mentindo. E nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, que a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Logo, quando Zofar, ele acusa Jó de ser um mentiroso, ele está dizendo que Jó era um filho do diabo. Mas nós sabemos que Deus falou a respeito dele: olha, Jó é reto, é sincero, é temente, desvia-se do mal. Jó é um homem íntegro. Mas agora Zofar, ele vai dar uma versão contrária de Jó. Preste atenção nisso. Existem 3 definições ao nosso respeito: aquilo que nós pensamos que somos, aquilo que os outros que estão ao nosso redor dizem que somos, mas o que Deus sabe que nós verdadeiramente somos. Para de dar ouvido a que os outros falam a teu respeito. Vou repetir, existem 3 definições: o que nós pensamos que nós somos, o que as pessoas em redor dizem que somos, mas o que Deus verdadeiramente sabe que a gente é. E Deus falou: Jó, você é reto, você é sincero, você é temente, você desvia-se do mal. Então logo aqui nós entendemos, nossos ouvidos têm que estar inclinados ao que Deus fala ao nosso respeito, e não ao que o homem diz ao nosso respeito. Palavras dos homens são como o vento leva, são palavras vãs. Mas nós temos que dar ouvido daquilo que sai da boca de Deus, daquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. A Bíblia tem 31.173 versículos, e nós temos que prestar atenção no que está aqui, e não no que o homem diz. Aí o versículo 4, ele fala bem assim:
Pois tu disseste, Zofar, o amigo de Jó acusando ele, a minha doutrina é pura. Eu gostaria de pegar emprestado somente essa palavra doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Doutrina é princípios. Doutrina é disciplina. Quando alguém fala bem assim, olha, a igreja de Novo México é uma igreja de doutrina. Você está falando, a igreja de Novo México é uma igreja de ensino, a igreja de Novo México é uma igreja de princípios, e a igreja de Novo México é uma igreja de disciplina, porque doutrina significa essas três palavras. E ele vai acusar Jó agora, olha Jó, tu disseste que a tua doutrina é pura. Por que ele está falando isso de Jó? Porque Jó ele tinha pelo menos 2 ministérios. Poucas pessoas falam isso, mas Jó tinha 2 ministérios. O primeiro ministério que Jó tinha era um ministério sacerdotal dentro da casa dele. Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó era sacerdote da sua casa. Todo pai de família, ele tem pelo menos um ministério, que é o ministério sacerdotal. E o segundo ministério que Jó tinha, Jó era pregador de seu tempo. Isso mesmo que você ouviu. Em Jó capítulo 29, diz que as pessoas vinham até Jó para ouvir as verdades a respeito de Deus. Jó era um palestrante do seu tempo. Jó era um orador do seu tempo, ele era um pregador. E Jó pregava para aquele povo a respeito dos caminhos de Deus. Mas agora Zofar vai atacar aquilo que Jó pregava. Zofar vai atacar aquilo que Jó ensinava ao povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem ministério vai ser sempre atacado, muitas vezes pelo que você diz, pelo que você fala. Às vezes vai ser criticado. Quem tem ministério tem que aprender a lidar com a crítica. Tem que aprender a lidar com os momentos adversos. Pois bem, ele vai atacar aquilo que Jó ensinava para o povo. E no versículo 5 ele diz assim, mas na verdade, prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Agora Zofar vai dizer que Deus abriu os lábios contra Jó. Mas na verdade, em momento nenhum, Deus abriu os lábios contra Jó. O que estava acontecendo era reuniões no mundo espiritual a respeito da vida de Jó. Mas em momento nenhum, Deus abriu os lábios contra Jó. Então repare que Zofar ele abre a boca sem entendimento. Ele abre a boca sem sabedoria. Ele abre a boca sem saber o que vai falar. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, a maior esperança no sábio que fala pouco do que no tolo que fala muito. A maior esperança no sábio que fala pouco do que no tolo que fala muito. Pois bem, o versículo 6, já para mim entrar na introdução da lição, vou comentar o versículo 6. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. No versículo 6, Zofar agora, que era amigo entre aspas, vai acusar Jó de ele merecer menos do que a iniquidade dele. Mas na verdade Deus falou, olha, Jó desvia-se do mal. Deus está falando, Jó tem prática de santidade. Mas o amigo dele vai dizer o quê? Jó, você está recebendo menos do que a sua iniquidade, do que o seu pecado merece. Repare que Deus fala que Jó tinha vida de santidade, mas o amigo dele fala que ele tinha uma vida de iniquidade. Aqui nessa lição, logo no início, nós aprendemos. Os nossos ouvidos têm que estar conectados com o céu, na vertical, e não com a horizontal. Porque muitas vezes o que os homens falam a nosso respeito é injusto. Mas o que Deus fala, o que Deus sabe a nosso respeito, isso sim, que é justo. Aí, somente para entrar na lição, gostaria de comentar só o capítulo 20, versículo 2, ainda do texto base, que diz assim, 22. Visto que os meus pensamentos me fazem responder. Repare que Zofar vai falar, os meus pensamentos, não é o que a Bíblia diz, não é o que Deus pensa. Ele está dizendo, os meus pensamentos. Não devemos dar ouvido aos pensamentos humanos. Não devemos dar ouvido ao que os homens pensam. E quando formos falar com alguém, não é o que a gente pensa, é o que a palavra de Deus diz. Quando formos dar conselho a alguém, não é aquilo que a gente pensa, é o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Vamos para a introdução? Glória a Deus. Está escrito assim na introdução. Nesta lição, veremos os discursos de Zofar,
o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. Aqui é a primeira mentira de Zofar. Ele insiste numa tese, numa linha teológica, de que quem é justo não passa por tribulação. Mas vamos ver na Bíblia se o justo passa por tribulação? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, o versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: confirmando o ânimo dos discípulos, o apóstolo Paulo falando com os discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo falando com os discípulos da igreja primitiva daquela época, ele fala, olha, importa que por muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Não é poucas tribulações, é muitas tribulações. É bem possível que tenha alguém aqui que esteja perguntando, Senhor, por que eu estou passando por tanta tribulação, mesmo obedecendo a tua palavra? Eu tenho uma boa notícia para te dar, você está no caminho do céu. Você está no caminho do reino de Deus. As tribulações, em meio à obediência à palavra de Deus, é um claro sinal que você está caminhando em direção ao céu. O apóstolo Paulo diz que importa que por muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. Salmo de número 37. Salmo de número 34, perdão. Versículo ao 17. Salmo de número 34. O versículo é o 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e livra-o de todas as suas angústias. Davi é o autor desse salmo, e ele vai dizer, olha, os justos clamam e o Senhor atende. Olha a importância de ser justo. Deus está com os ouvidos inclinados para aqueles que são justos, e os livra de todas as suas angústias. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Repare que no Novo Testamento Paulo falou que importa que por muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. E Davi, agora no Antigo Testamento, ele diz, muitas, novamente, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E quem está falando aqui é Davi. Davi, como todos nós sabemos, é o único homem da Bíblia que Deus falou que era segundo o coração dele. E Davi, durante 13 anos, passou por muitas aflições. Davi, durante 13 anos, passou por muitas tribulações. Primeiro, Davi enfrentou o urso e o leão no deserto. Depois, ele enfrenta Golias publicamente em Israel. Depois de ele derrotar o Golias, houve aquele ciúme de Saul, e ele passa 13 anos sendo praticamente afligido por Saul. Porque para onde Davi fugia, Saul mandava o seu exército perseguir Davi. Até para a Filisteia, quando Davi fugiu para o povo inimigo, Saul mandava o exército dele ir lá tentar matar Davi. Davi passou 13 anos por muitas aflições, por muitas injustiças, por muitas tribulações, mesmo sendo segundo o coração de Deus. É como Davi disse, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E quem está dizendo aqui é alguém que experimentou o livramento de Deus durante 13 anos. Quem está dizendo aqui é quem experimentou o livramento de Deus da boca do urso, da boca do leão, da mão de Golias, das mãos de Saul e do exército de Israel, que por muitas vezes tentou matar Davi. Então Davi, ele tem autoridade, ele tem autenticidade para dizer que o Senhor nos livra de todas as aflições. Talvez entrou alguém aqui nesta manhã falando, Senhor, por que tanta aflição na minha vida? Por que tanta tribulação? E Deus está te falando, eu tenho livramento no meio dessa aflição, eu tenho livramento no meio dessa tribulação. É uma promessa de Deus para nossas vidas. O Senhor vai nos livrar de todas elas. Ainda que nós não vejamos escape, mas Deus, se for preciso, Ele vai abrir o mar vermelho na nossa frente e vai dar o escape.
E por onde o povo de Israel passou em seco, os inimigos morreram afogados. Deus sempre tem livramento para o seu povo. Deus é Deus de livramento. Inclusive, eu creio que todos aqui sabem, a palavra salvação no grego se pronuncia soteria, que significa livramento. Salvação é nada mais e nada menos que livramento de Deus para as nossas vidas. Deus nos livrando da ira futura que há de vir sobre a terra. Os irmãos que quiserem comentar, pode comentar. Eu sei que aqui não é só eu que passo por tribulação, tem outros irmãos que passam por tribulação. Essa semana para mim foi extremamente difícil, mas graças a Deus que Deus permitiu estar aqui. Então quem quiser comentar alguma tribulação, algum testemunho que Deus te deu livramento, você é livre para comentar. Glória a Deus. O versículo 21 do Salmo 34. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Outra promessa de Deus para nossas vidas. Olha só, hein? E os que aborrecem o justo serão punidos. As pessoas que te aborrecem, aqueles que te colocam em momento difícil, é palavra de Deus, serão punidos. Como o exército do Egito foi punido no Mar Vermelho. Pode falar. Glória a Deus. Sobre a tribulação, eu tenho assim aprendido que a tribulação é para nos ensinar também, porque as tribulações nos ensinam muita coisa. Eu tenho passado muita tribulação, graças a Deus, mas eu creio que assim, é uma aprendizagem também, para a gente assim, ter mais fé, buscar mais o Senhor. Eu aprendi muito nessas aulas de Jó, que Deus nos ensina muita coisa que verdadeiramente nós aprendemos, mas às vezes não praticamos aquilo que nós temos verdadeiramente que aprender. E isso tudo a gente também vai aprender a ter sabedoria, né? No lar, com família, com tudo. E é muito edificante essas aulas. Eu gosto muito e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Rosilene falou algo muito interessante. As tribulações nos ensinam. Deixa eu dizer uma coisa. As tribulações são ferramentas de Deus para nos tornar pessoas melhores e mais maduras. As tribulações são ferramentas de Deus para nos tornar pessoas melhores e mais maduras. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Então a tribulação, além de nos tornar muitas vezes pessoas melhores, mais pacientes, ela nos torna às vezes pessoas mais maduras espiritualmente. A gente vai passando por tribulação, vai passando, e a gente vai crescendo na fé, vai crescendo em maturidade espiritual. Porque maturidade secular é uma coisa, mas maturidade espiritual é outra. Tem pessoas que têm muita maturidade secular, mas maturidade espiritual tem pouca. São dois tipos de maturidade diferentes. E o que nos amadurece espiritualmente, muitas vezes são as tribulações, as dificuldades, que nos faz orar mais, que nos faz jejuar mais, que nos faz buscar mais, e isso faz com que nós venhamos a crescer. Glória a Deus. A irmã Tânia quer falar também. Os irmãos têm liberdade. Outra coisa que eu observo, e a própria palavra do Senhor nos ensina, que nenhuma tribulação vem sobre nós que nós não possamos suportar, né? E a cada um, às vezes, a gente olha por uma coisa que alguém está passando e fala assim, nossa, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu morreria. Mas a sabedoria de Deus é tão grande, né, que tudo é conforme as minhas forças. Ou seja, a tribulação ela não vem para me matar, né, mas para me dar experiência, glória até para ajudar outras pessoas e também para que eu me fortaleça, porque é no momento que a gente mais está passando pela tribulação que a gente mais corre para os pés do Senhor. É onde a gente parece que busca mais força para poder buscar do Senhor a solução, né? Buscar do Senhor uma direção. E como você falou, é totalmente diferente do amadurecimento que o mundo dá. O mundo me capacita para determinadas coisas, mas no mundo espiritual, o sofrimento me dá uma fortaleza, me torna forte. E às vezes a gente fala assim, mas Deus é injusto, porque eu, como filha dele, não deveria estar passando por isso. Mas é o contrário.
é pela justiça dele. Ele está me capacitando para lá na frente Glória alcançar a vitória. Amém? Glória a Deus. Vocês viram o que a irmã Tânia falou? A tribulação não vem para nos matar, mas para nos fazer crescer espiritualmente. Saiba que essa tribulação que você está passando está produzindo coisas boas para a sua vida espiritual. É uma ferramenta de Deus para te amadurecer, para te fazer crescer. Então, pense bem, quem era você antes de ser cristão? Aí você que se torna cristão, Deus permite às vezes um caminhão de tribulação. Mas repare que no meio dessa tribulação, você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ler mais a Bíblia, você passa a buscar mais a Deus, você passa a jejuar. Então a tribulação, as provações que Deus permite, muitas vezes nos faz crescer. Glória a Deus. Eu separei mais um texto aqui que todos conhecem. Alan, só mais uma Glória coisa que eu gostaria de compartilhar. Sim. É que quando a gente está vivendo um problema, a gente não entende, né? Sim. A gente reclama. E eu tenho aprendido com essas lições, gente, eu tenho me apaixonado, assim, estou amando cada uma dessas lições, porque a gente vê que o que às vezes eu faço, que é reclamar, é questionar a Deus por quê, isso não tem sentido, porque se eu paro para olhar de fora aquilo que eu estou vivendo, eu começo a descobrir não o porquê, mas o que Deus está fazendo. Às vezes eu não enxergo, porque eu estou no miolo do furacão, né? Mas quando eu consigo, através da oração, me colocar de fora e olhar para o problema, eu consigo ver a mão de Deus, o cuidado de Deus, em todo aquele redemoinho que eu estou vivendo. E é isso que eu acho que nos dá o crescimento, o novo olhar, né, que Deus nos dá. João capítulo 13, versículo 5 diz assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. As tribulações talvez você não sabe agora, mas saberás depois o que ela vai produzir para a sua vida. Glória a Deus. Eu separei outros textos aqui para falar a respeito de o justo passo por tribulação. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus 5, Sermão da Montanha, versículo de número 11 e versículo de número 12. Glória a Deus. Está escrito assim: bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos afligirem, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. E saiba disso, a tribulação que você passa aqui, a provação que você passa, por causa do nome dele, haverá uma recompensa. Vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados porque grande. Jesus não falou que é pequeno, que é médio. Ele falou, grande é o vosso galardão no reino dos céus. Então essa tribulação, além de nos fazer crescer aqui na terra, tem uma recompensa na eternidade nos esperando. Às vezes nós medimos as coisas no aspecto físico, mas por trás disso há uma verdade espiritual, há uma recompensa na eternidade. É como Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 18. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, com aquilo que Deus vai revelar. As tribulações deste tempo, as aflições deste tempo, as perseguições deste tempo, tudo aquilo que nós estamos passando, não é para comparar com a glória que em nós, não é no irmão da esquerda, não é no irmão da direita, é a glória que em nós há de ser revelada. É uma glória que ainda nós não sentimos. É uma glória que no melhor culto que nós participamos aqui na terra, você lembra desse culto? Você ainda não sentiu a glória que você vai sentir lá no céu. O melhor culto que você participou aqui não é comparável ao que nós vamos sentir lá no céu. Uma glória que ainda há de se revelar em nós. Glória a Deus. E eu gostaria somente para encerrar essa parte aqui de tribulação, Atos capítulo 16, a Bíblia diz bem assim, eu creio que todos já conhecem. Paulo ele vai ter uma visão espiritual. Ele vai ver um varão de branco, quando Paulo vê o varão, e o varão diz para ele, Paulo,
passa a Macedônia, Paulo, e nos ajuda. Paulo estava juntamente com Silas, e ele logo tem um discernimento da visão. Silas, Deus está nos orientando a ir para a Macedônia pregar o evangelho. Deus está nos orientando a ir para a Macedônia evangelizar. Paulo, então, vai para a cidade de Filipos evangelizar, em obediência à visão que ele teve. Ele vai obedecer à visão que ele teve. E quando ele chega em Filipos, a Bíblia diz que ele procura a beira de um rio para ir orar, para tirar um tempo de oração. Ali ele vai ver uma mulher chamada Lídia, junto com outras mulheres. Essa Lídia, a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. E ele começa a evangelizar aquelas mulheres, e ele ganha aquelas mulheres para Cristo. Porque Paulo, quando ele pregava, normalmente Cristo convertia as pessoas. Só que aí a Bíblia diz que Paulo tomou aquela beira daquele rio como um lugar de oração. Todo dia Paulo ia orar à beira do rio. E todo dia saía uma mulher endemoniada e falava, olha, esses homens que passam por nós são os santos homens de Deus. Só que Paulo sabia que apesar da boca dela falar a verdade, por trás dela havia um espírito de mentira. Em algumas traduções vai falar espírito de Pitom, que era uma cobra daquele tempo que eles tratavam como um espírito. Pois bem, e todo dia ela falava, olha, estes homens que passam por nós, estes homens são santos homens de Deus. Só que ela não falava isso na hora que Paulo estava indo trabalhar. Ela não falava isso na hora que Paulo estava indo na praça. Ela só falava isso na hora que Paulo estava indo para a oração, para tentar atrapalhar a oração. Certo dia a Bíblia diz que Paulo ele fica incomodado com aquilo, ele volta e diz para aquela mulher, olha, em nome de Jesus Cristo, saia dela agora. E naquele mesmo momento, os espíritos imundos teve que obedecer. Porque quando nós estamos em Cristo, os espíritos imundos têm que obedecer aquilo que sai da nossa boca. Então aquela mulher é liberta. Só que aí os homens daquela cidade vão perder o seu lucro. Eles vão perder a renda deles. Porque aquela mulher, através do espírito de adivinhação, e como eu disse em algumas traduções, espírito de Pitom, ela dava grandes lucros aos seus senhores. Naquele tempo o povo procurava prática de adivinhação para tentar adivinhar o seu futuro. E isso dava bastante dinheiro. Paulo, então, por meio dessa libertação daquela mulher, ele acaba com o lucro da cidade. Ele acaba com o lucro de muita gente. E eles logo vão armar uma armadilha para Paulo e Silas. Vão falar, olha, esses homens estão perturbando a cidade de Filipos. Vamos prender eles. Então Paulo e Silas, eles são presos. Eles são açoitados, são humilhados, apanham na cara. Mas espera aí, no início eu disse, Paulo obedeceu à visão. Paulo era um homem justo. Paulo era um missionário. Mas agora Paulo está apanhando. Paulo está passando por tribulação. Paulo está sendo humilhado. Então logo nós entendemos. O justo, mesmo muitas vezes obedecendo à visão que Deus dá, obedecendo à direção de Deus, muitas vezes ele passa por tribulação. Aí Paulo e Silas eles são jogados na prisão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, ou em algumas traduções, quase à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E sobreveio um grande terremoto. Mas isso parece algo simples. Espera aí, eles cantavam e oravam e veio um grande terremoto. Só que quando nós estudamos a geologia, que estuda sobre a face debaixo da terra, para acontecer um terremoto, precisa 2 placas tectônicas se chocar debaixo da terra. Quando Paulo e Silas começaram a orar e cantar, Deus fez 2 placas tectônicas se chocarem debaixo da terra, e veio um tão grande terremoto, e todas as portas do cárcere se abriram. Eles passaram por tribulação, mas é como disse Davi, Deus deu livramento. O justo passa por muitas aflições, como Paulo e Silas passou, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor dá livramento em todas as nossas tribulações. Eles obedeceram à visão. Eles fizeram o que Deus mandou, porque quando Paulo teve a visão, ele logo entendeu, Deus está nos mandando ir pregar na Macedônia. Deus está nos mandando ir ganhar almas na Macedônia. Ele obedeceu, e mesmo assim foi afligido, mesmo assim passou por tribulação, mesmo assim foi preso. Por que eu estou falando isso? Porque talvez tenha alguém online me assistindo, ou alguém aqui nessa manhã, esteja perguntando, Senhor, eu estou te obedecendo, eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou, e mesmo assim eu estou passando por tribulação, estou passando por aflição. Deixa eu te dizer uma coisa, importa que por muitas tribulações, nós alcancemos o reino de Deus. Muitas vezes as tribulações é um sinal que você está no caminho certo. Porque o diabo não vai investir, irmãos. O diabo não vai gastar munição em quem não incomoda ele. O diabo só gasta munição em quem está incomodando ele. Não pense você que o diabo gasta munição à toa. O fato de o diabo estar investindo em você, isso é um bom sinal. É um sinal que você está incomodando o inferno. Não sei se
Quantas pessoas aqui nasceram num berço evangélico? Mas quem veio do mundo, quem já foi ímpio um dia sabe, quando nós estamos no mundo, o diabo quase não investe na nossa vida. É nós aceitarmos a Cristo e passarmos a obedecer a Deus, que vem aquele caminhão de investimento. Por quê? Porque agora nós não estamos andando do lado dele, nós estamos andando do lado do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Então, esse exemplo de Paulo e Silas em Atos 16, talvez seja um dos maiores exemplos, que mesmo nós obedecendo, muitas vezes nós vamos passar por tribulação, vamos passar por aflição, mas Deus deu livramento, Deus deu escape, Deus fez a terra tremer, quando Paulo e Silas oravam e cantavam. Glória a Deus. Então já ficou bem esclarecida essa questão da tribulação. Ainda na introdução, na última parte, diz assim: ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina, Zofar acusando Jó, e aconselha Jó a voltar-se para Deus. A acusação de Zofar a respeito de Jó é falsa, porque Zofar quer que Jó se volta para Deus, mas na verdade Jó nunca se desviou de Deus, Jó somente se desviava do mal. Então a acusação de Zofar, que Jó estava desviado, é uma acusação falsa. Pois bem, a Bíblia, eu estou lembrando aqui agora Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O tópico 1 diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Aí diz assim: Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Algumas aflições, algumas tribulações fazem sim parte de um julgamento divino. Irmão Alan, isso tem na Bíblia? Tem. 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz, todos conhecem aqui a história, que Davi ele vai pecar com Batseba. Aí Deus envia o profeta Natã para ir lá repreender Davi, e uma das coisas que Deus usou a boca de Natã para falar para Davi foi: Davi, por causa do teu pecado, a espada jamais sairá de sua casa. Então Davi, dali em diante, de 2 Samuel 11, até ele morrer com 70 anos de idade, Davi sofreu bastante. Mas foi Deus que falou através da boca de Natã: Davi, por causa do teu pecado, que na verdade não foi um só não, foram vários, a espada jamais sairá de sua casa. Então tem sofrimentos aqui na terra que realmente é fruto de pecado. Não é todas as pessoas que estão sofrendo que é por causa de pecado, mas existem alguns casos semelhantes a Davi, que é fruto de pecado sim. E quer ver só uma coisa? Davi cometeu vários pecados. O primeiro, ele cobiçou Batseba, porque cobiçar na lei era pecado. Segundo, ele efetuou o ato, se deitou com Batseba. Terceiro, ele planejou a morte de um soldado fiel. Quarto, aí quando você vai ler lá que Urias morreu, você vê que outros 13 soldados morreram porque Davi planejou a morte de Urias. Então vários soldados de Davi morreram por causa da morte que ele planejou de Urias. Então Davi não cometeu só um pecado, ele cometeu o pecado de cobiça, efetuou o adultério, ele planejou a morte de Urias, outros soldados morreram por causa disso, e na verdade houve abuso de autoridade, porque Davi não tinha direito de planejar a morte de um soldado seu. Então foi um caminhão de pecados que ali Davi cometeu, e Deus falou: Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. Aí depois você vê o filho de Davi, um por nome de Aminon, estrupando a irmã Tamar. Era a espada de Deus na casa de Davi. Depois você vê Absalão, seu próprio filho, tentando tomar o reino de Davi. Era a espada de Deus na casa de Davi. Depois você vê o próprio Absalão também se deitando com as mulheres de Davi, porque aquilo que ele plantou, ele colheu. Era a espada de Deus na casa de Davi. Dali em diante, Davi estava com aproximadamente 54 anos, segundo alguns estudiosos, e morreu com 70. Davi passou 16 anos com a espada na casa dele, por causa dos pecados que ele cometeu. Então, existem alguns julgamentos divinos que é fruto de pecado. E há uma diferença. Há pecados que não são para a morte, mas há pecados que são para a morte. Qual a diferença? Pecados que não são para a morte é pecado que não é premeditado. É meio sem querer. Por exemplo, acepção de pessoa. Às vezes a pessoa comete esse pecado, digamos assim, meio sem querer, entre aspas, mas acaba cometendo. Não é um pecado para a morte. Mas adultério é um pecado premeditado. É um pecado para a morte. Davi premeditou pecar. Ele viu ela, cobiçou, mandou chamar ela e se deitou com ela. É um pecado premeditado, é um pecado que traz morte. Aí no Salmo 51, Davi fala: Senhor,
não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Por quê? Ele sentiu que a presença do Espírito Santo estava saindo dele, porque ele pecou um pecado para a morte, um pecado premeditado. Pecado premeditado, que é programado antes, traz morte espiritual. A Bíblia fala de 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. E quando a Bíblia fala de morte espiritual, tem um texto muito conhecido, Apocalipse 3:1, que Jesus fala para a igreja de Sardes: olha, você tem nome que vive, mas está morta. Quando Jesus fala para a igreja de Sardes: você tem nome que vive, mas está morta, Jesus está falando: olha, você tem nome que está vivo espiritualmente, mas na verdade você está morto espiritualmente. É só a aparência, é só o exterior. Mas Jesus sabia que a igreja de Sardes estava morta espiritualmente. Então, às vezes, quando a Bíblia fala de morte, está se referindo à morte espiritual. Inclusive, quando Deus falou para Adão: Adão, no dia em que comerdes do fruto, morrerás. Muita gente interpreta aquilo ali como morte física, mas Deus está falando de morte espiritual. No dia que Adão comeu do fruto, Deus parou de descer no jardim. Deus só desceu para dar a sentença a ele. Adão perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Glória a Deus. Se alguém quiser falar, quiser comentar, glória a Deus. Então, essa parte aí que Davi, ele pecou, né? Ele teve os seus pecados, mas de tudo que ele fez, Deus não perdoou ele, não, e ele foi para o céu, não, porque ele não era o segundo coração de Deus. Sim, Deus perdoou ele, mas as consequências do pecado ficaram. Assim. Deus nos perdoa, mas as consequências muitas vezes ficam. É o que eu disse, existe pecado premeditado e pecado sem intenção. A Bíblia chama de pecado que não é para a morte e pecado para a morte. Pecado premeditado traz consequências e traz morte espiritual. É quando a pessoa ela premedita pecar. Ela se programa para pecar. Pode falar, irmão Olga. Dá o microfone. Tem uma palavra em Provérbios. Sim. Sim, sim. 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 Porque quando as pessoas vêm nos abrir conosco, que estão em conflito com alguém, a gente tem que ter muita vigilância sobre isso. Sim. Que se a pessoa se abriu a respeito de alguma situação, aquela pessoa precisa ser direcionada a um aconselhamento. Sim, aconselhamento bíblico. Bíblico. Então, se eu vou e passo para a pessoa com quem ela me falou, o que ela falou, traz contenda e confusão e dissensão. Traz. E fica uma coisa desarrumada e desconcertada e não arrumada, porque as pessoas depois fogem. Não querem falar que falou, não querem se abrir, não querem se consertar. Então fica aquela coisa, entendeu? E aquilo abafa, entendeu? Impede a operação do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus. Sim. Que a presença é uma coisa, a glória de Deus é outra. Sim. Então vamos prestar atenção. Então você estava comentando, sim. O Espírito de Deus me trouxe à luz para falar conosco, para nós vigiarmos em relação a isso, que isso tem matado muito as nossas vidas espirituais. Esses dias eu li uma frase, irmão Olga, que diz muito ao que você está falando. Uma das maiores potestades que se levantam contra a igreja não é de demônio, não. É de contenda que tem no meio do povo de Deus. Às vezes nem o diabo está no meio dessas contendas. É a gente que fala coisas que não é para falar e acaba trazendo inimizade no meio do povo de Deus. Morte espiritual. É como a igreja de Sardes ouviu. Está com a aparência de viva, mas está morta. Sim, sim, sim. Obrigada. Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade à lição aqui. Aí continua dizendo assim, aqui no tópico de número 1, a partir aqui dessa parte assim: com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz. Pois bem,
o amigo de Jó não demonstrou a mínima compaixão com o sofrimento que Jó estava passando. E deixa eu dizer uma coisa, compaixão é um sentimento de todo cristão. Porque Cristo, enquanto esteve à terra, muitos milagres que ele fez, você vai ler. E Cristo se moveu de íntima compaixão. Então, compaixão é um sentimento cristão. E o que é ser cristão? É ser imitador de Cristo. As palavras de Zofar são palavras de quem não tem compaixão no coração. São palavras de quem não está nem aí pelo que o próximo está passando. Quer falar, quer desabafar e não está preocupado se vai ferir o próximo. Então, compaixão é um sentimento cristão. Você vai ler, quando você lê os evangelhos, você vai ver bem assim. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então, compaixão é um sentimento que nós cristãos devemos ter. Devemos ter empatia pela dor do outro. Devemos pelo menos orar. Se você não tiver nada para aconselhar o seu irmão, pelo menos ore pela vida dele. Pelo menos apresente a Deus aquilo que ele está passando. Isso já é uma forma de você demonstrar compaixão, intercedendo por ele a Deus. É como Paulo falou em Gálatas, orai uns pelos outros. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2, que diz bem assim: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Bom, nós sabemos que Deus não é indiferente à ação do ímpio. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, e todas as coisas estão nuas e patentes diante de seus olhos. Deus, ninguém engana ele. Deus não é indiferente ao que o ímpio faz. O que o ímpio plantar, ele vai colher. Pois bem, vamos para o subtópico 3, para mim não perder tempo, já é 10h05. Pois bem, tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos, médicos que não valem nada. Repare que Jó ele vai chamar os amigos dele de inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Abra sua Bíblia, Neemias 6,12, eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar uma coisa, discernir quem está sendo enviado até você. Neemias 6,12. Muitas vezes nós temos que discernir quem é que está sendo enviado até nós a dizer as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e conheci, olha o que Neemias fala, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Nem sempre, quando alguém vem até nós, aparentemente dando conselho, aparentemente entregando profecia, aparentemente falando, oh, faz isso que vai melhorar, é Deus que está enviando. Neemias, olha só o que o texto diz no 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias estava no meio de uma grande obra, trabalhando para Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém. Aí, enquanto ele está trabalhando para Deus, enquanto ele está fazendo a vontade de Deus, enquanto ele está ali com a mão no arado, a Bíblia diz que vem um enviado. E esse enviado, Neemias, logo teve discernimento. Não é Deus que está enviando ele, não. Repare que Jó está passando por uma grande luta, está passando por um grande vento, por uma grande aflição e tribulação, e vem 3 enviados. Quando a gente está passando por um momento difícil, sempre aparece um enviado da parte de Deus. Olha o que Deus está me trazendo à memória. Jesus estava no deserto, Mateus capítulo 4, lá, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. De repente aparece o próprio lá para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o diabo aparece falando bem assim, se tu és o Filho de Deus. Mas aí você vai ler um capítulo anterior, Deus havia falado, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus fez uma afirmação, daqui a pouco vem o diabo, se tu és o Filho de Deus. Sempre quando nós estamos passando por um deserto, sempre quando estamos passando por uma luta, aparecem alguns enviados. Isso quando não aparece o próprio. Então nós temos que fazer igual Neemias, irmãos, temos que ter discernimento. Se o aconselhamento não tiver base bíblica, pode descartar que não vem de Deus. Se não tiver base bíblica,
Pode descartar. Pode descartar. Irmão Alan, vem uma pessoa aqui falar uma experiência pessoal. A Bíblia está acima de qualquer experiência pessoal. A Bíblia está acima de qualquer experiência pessoal. Às vezes, uma das coisas que eu fico magoado, algumas pessoas vão pregar, eu tive uma experiência pessoal e coloca a experiência pessoal acima da Bíblia. Você pode contar o seu testemunho, você pode contar a sua experiência pessoal, mas ela nunca está acima da palavra de Deus. Quando você vir pregar, pode contar testemunho, pode contar o que Deus fez na sua vida, mas nunca coloque o seu testemunho, a sua experiência pessoal acima da Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade de Deus para as nossas vidas. Então, rejeite qualquer conselho que não tenha base bíblica. E às vezes os enviados do inimigo, eles vêm de mansinho, que às vezes o diabo vem de mansinho. Então tenha discernimento. Como Jesus falou, seja manso como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Chega perto da serpente para você ver, ela já logo arma o bote para tentar te picar. A serpente, ninguém pega ela de surpresa. Então não deixe ninguém te pegar de surpresa, não. Seja manso como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Lembre-se, ninguém pega a serpente de surpresa. Você chega perto dela, logo já arma o bote para tentar te picar. E foi a ordem de Jesus, tá? Não é irmão Alan, não. Seja prudente como a serpente. Pois bem, então nós temos que fazer igual Neemias, temos que ter discernimento. Eu estou achando que sua prova é isso e isso. Às vezes não é nada disso. Às vezes está acontecendo igual com Jó. Está tendo reuniões no mundo espiritual por causa da sua vida, por causa da sua obediência a Deus. E tem gente te julgando por causa dessa prova. Tem gente te julgando por causa da sua luta. Mas na verdade, muitas vezes está acontecendo reuniões no mundo espiritual. Deus está me trazendo à memória aqui agora Daniel. Daniel, ele vai orar para o povo voltar do cativeiro da Babilônia. Daniel era justo, só que a resposta da oração dele ficou 21 dias travada no mundo espiritual. Tem pessoas, às vezes, aqui que estão orando, está falando, Senhor, cadê a minha resposta? Estou passando por essa tribulação, por essa luta, às vezes está agarrada no mundo espiritual. Daniel entrou num jejum de 21 dias, Senhor, solta a resposta, que eu preciso que você traga a resposta. A Bíblia diz que o anjo da Pérsia, que era uma representação do inimigo, o príncipe da Pérsia, estava travando Gabriel, que era o mensageiro de Deus. A palavra Gabriel significa mensageiro de Deus. Estava travando Gabriel para não trazer a resposta a Daniel. E Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar, para que a resposta chegasse a Daniel, e Daniel trouxesse a resposta para o povo de Deus. Às vezes você está orando, está passando por uma dificuldade, a resposta não chega, você pergunta, Senhor, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, às vezes pode estar travada no mundo espiritual. O que Daniel fez? Daniel entrou no jejum de 21 dias, direto, até que a resposta dele chegasse até a ele. Às vezes tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que estão orando e que a resposta não chega. Às vezes pode estar travada no mundo espiritual. Glória a Deus. Já estou falando tanta coisa que não estava nem programado para falar. Mas Deus tem a direção do que Ele quer falar, do que Ele quer dizer. Pois bem, vamos para o tópico de número 2. A conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado. Novamente, Zofar vai acusar Jó de estar em pecado. E por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta reta, oração e renúncia ao pecado. Zofar vai falar, olha Jó, você precisa voltar para Deus. Você precisa se converter. E você precisa tomar 3 atitudes. Conduta reta, oração, e aqui é conduta reta, oração e renúncia ao pecado. Pois bem, o que é isso? Isso é tratado dentro da teologia como uma fé legalista. O que é uma fé legalista? Olha, se você fizer isso, isso e isso, Deus é obrigado a te abençoar. Deus é obrigado a não deixar você passar por tribulação. Zofar estava falando, olha Jó, se você renunciar ao pecado, se você orar, se você fizer isso, isso e isso, Deus ele tem a obrigação de te abençoar. Você está passando por isso porque você não tem pecado. Se fosse só isso para a vida ir bem, quem dera, porque aí seria fácil demais. Mas aí o texto nos mostra que apesar de Zofar querer isso de Jó, isso não é uma regra para nós sermos abençoados. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. Nós somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça, mas deixa eu dizer uma coisa, apesar de nós sermos salvos pela graça, as nossas obras têm que ser boas diante de Deus. Está em Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, glória a Deus, versículo 8, 9 e 10. Quem quiser comentar também pode comentar, glória a Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é mérito nosso a salvação, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Apesar de sermos salvos pela graça, somos feitura de Jesus Cristo, criado para as boas obras. Todo cristão tem que ter boas obras, mas boas obras não nos garante sermos livres de tribulações, livre de aflições, livre de momentos difíceis. É obrigação nossa ter boas obras, mas não nos livra dos momentos difíceis, não nos livra dos momentos de dificuldade. Pois bem, eu anotei aqui o que é uma fé legalista que o autor da revista pede. Está escrito assim: o legalismo religioso é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras em torno do indivíduo o torna merecedor do favor e da salvação divina. Pois bem, vamos para agora o subtópico de número 2, que diz assim: é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Nós sabemos que Jó, em momento nenhum, ele tinha uma fé interesseira, mas o diabo acusou ele: olha, Senhor, o Jó, ele te clama, o Jó, ele te obedece porque você cercou ele de bens. O diabo falou isso a Satanás: você cercou ele de bem, por isso é que ele te obedece. E muitas vezes tem acusações contra as nossas vidas que são falsas. O diabo, ele acusa Jó de ter uma fé interesseira, mas biblicamente falando, quem teve uma fé interesseira foi quem? Foi Judas, que a Bíblia diz que ele exercia o ministério, mas durante que ele exercia, ele metia a mão na bolsa e ali roubava o que estava dentro do cofre. A fé de Judas, sim, era uma fé interesseira, uma fé por meio de querer benefícios pessoais, mas a fé de Jó não. Jó era reto, sincero, temente a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, Paulo falou bem assim em Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e por causa disso, muitos têm se desviado da fé. Muitos têm se desviado da fé por causa do amor ao dinheiro, por causa de uma fé interesseira. E que Deus nos livre desse sentimento, que Deus nos livre de uma fé interesseira. Porque, como algumas igrejas dizem, eu não preciso aqui nem mencionar nome, olha, se você dizimar, Deus vai te abençoar, Deus é obrigado a te abençoar. Se você dizimar e ofertar, Deus, ele vai abrir todas as portas. O que é isso que ele passa na televisão? Ensinando o povo a ter uma fé interesseira. Se você der 1.000 aqui, Deus vai te dar 100. Se você der 100, Deus vai te dar 1.000. Quem ensina isso está ensinando o povo a ter uma fé interesseira. E que Deus nos livre da fé interesseira. Como Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se o Pai está procurando, infelizmente, é porque está faltando. Porque se tivesse muito, não havia necessidade de procurar. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, que Deus nos livre, irmãos, de ter uma fé interesseira. Dizimar só para querer ser abençoado. Na verdade, o dízimo é uma obrigação nossa. Ofertar só para Deus abrir as portas. Na verdade, isso é uma obrigação nossa. Não pode ser por interesse, mas sim por gratidão a Deus, por tudo que Ele fez por nossas vidas. Que Deus nos livre desse sentimento. Repare que algumas igrejas têm aquelas campanhas, bem assim, 7 quarta-feiras da vitória. Venha que Deus vai te abençoar. Ensinando o povo a ter uma fé interesseira. Que Deus nos livre disso. O verdadeiro culto é o culto de ensinamento da palavra, o culto de louvor e adoração. E se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Porque
Nós sabemos, eu não preciso aqui ficar mencionando, infelizmente, em pleno século XXI, tem pessoas que servem a Deus em busca de ser abençoado e não em busca daquilo que Deus é. E nossa fé tem que ser em quem Deus é e não o que Deus pode fazer por mim. Glória a Deus. Aí o tópico, subtópico de número 3, a angústia de Jó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Mediante aquele monte de acusação dos 3 amigos dele, amigos entre aspas, e o silêncio de Deus, Jó começa a desanimar. Irmão Alain, por que Jó desanimou? Jó é ser humano como eu e você. Jó, ele começa a desanimar no meio daquele monte de flechada que os amigos dão nele. E ainda Deus estava em silêncio. E uma das fases mais difíceis do cristão, eu creio que todos aqui vão concordar comigo, é quando nós estamos passando por uma grande tribulação e Deus está em silêncio. A gente vem para o culto, senta ali no cantinho, Senhor, fale comigo, nem que for através da palavra, através do louvor, e às vezes a gente parece que não ouve a voz de Deus. Aquilo exatamente que nós estamos passando. Uma das fases mais difíceis de todo cristão é quando Deus está em silêncio. Mas deixa eu dizer uma coisa, o silêncio de Deus não é sinal que Deus não está trabalhando. Muitas vezes Deus está em silêncio, mas Ele está observando tudo, e no final Ele dá o escape. Em Jó capítulo 38, Deus se manifesta também e fala com Jó durante 2 capítulos. Deus já falou, quando Deus falou com Jó, Ele já abriu o leque completo e ainda restaurou o estado de Jó, dando em dobro tudo que ele tinha. Quando Deus falou, a história foi mudada. Basta uma palavra dele e a nossa história é mudada. É como o centurião falou, Senhor, basta uma palavra sua e a minha filha ficará curada. Basta uma palavra de Deus e a nossa história pode ser mudada. Deus pode estar em silêncio, mas quando Ele falar, a história muda. Quando Ele fala, as coisas voltam para o lugar. Glória a Deus. Vamos para o tópico 3, que já é 10 e 20. Glória a Deus. O castigo dos maus. Deus julga e castiga os pecadores. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete que os seus outros amigos já há muito haviam dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados para Zofar, para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. No capítulo 20, Zofar, esse amigo de Jó, ele vai comparar a prosperidade do ímpio a uma comida envenenada. Ele está dizendo, olha, o ímpio até tem um banquete, mas quando ele come, a digestão não é boa. É uma comida envenenada que vai trazer morte futuramente. Isso em forma parcial é verdade, porque no Salmo 73, Asaf ele fala bem assim, eu tive inveja da prosperidade dos ímpios, pois eles não eram como nós, que passavam aflições, que pegavam duro nos trabalhos, mas quando eu entrei na casa do Senhor e vi o fim deles, aí o meu coração descansou. Então quando Zofar fala que a prosperidade do ímpio é como uma comida envenenada, ele não está falando mentira, isso é verdade. Os ímpios muitas vezes têm um banquete, têm a prosperidade financeira, mas é como uma comida envenenada para eles. Vai trazer má digestão, porque se eles não se converter a Deus, o fim deles será ruim. Então, a comida do ímpio verdadeiramente pode ser uma comida envenenada. Vamos abrir o Salmo 73 para nós melhormos entender isso? Salmo de número 73, versículo 1 ao 4. Salmo 73, Salmo de Asaf, que era ministro de louvor do templo em Jerusalém. Salmo 73, versículo 1 ao 4. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, hein? Asaf era ministro da casa de Deus, ministro de louvor, e ele confessa que ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Olha só, hein? Pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Porque aparentemente os ímpios eles não passam por tribulações igual os cristãos. Aparentemente eles não passam por aflições igual os cristãos. Mas vamos ver qual é o fim deles? Olha só, hein?
Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, sentimento de Asaf, e lavado minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Quando Asaf ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu, o fim dos ímpios não é bom. Essa aparente prosperidade deles, essa aparente falta de luta, o final não vai ser bom. Porque se morrer sem salvação, eles vão ficar a eternidade com ranger de dentes e choro. Porque Jesus falou, o inferno haverá ranger de dentes e choro. Em algumas traduções, ranger de dentes e pranto. Então não olhe para o que o ímpio tem, mas olhe para o que Deus faz em nossas vidas. Porque nós temos alcance à salvação. E eles, se não se converterem, o fim deles não será bom. Asaf, como ele disse, ele quase se desviou. Quem olha para o homem corre esse risco. Corre o risco de se desviar. Mas enquanto os nossos olhos estiverem em Deus, Ele segura em nossas mãos. Olhe somente para Deus. É como o texto que eu gosto muito, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías estava olhando para baixo. Aí ele fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava olhando para baixo, para a morte de Uzias. Mas ele fala, eu vi o Senhor. Para ele ver o Senhor, precisa olhar para cima. Assentado sobre um alto e sublime trono. Nosso olhar tem que estar para cima. Tem que estar no trono de Deus. De onde vem o nosso socorro. De onde vem a nossa vitória. De onde vem a nossa força. De onde vem a nossa vitória. Nosso olhar tem que estar para cima. E não para baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar aqui, que falta somente 5 minutos, o subtópico 3. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica às esferas, em todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Gálatas 6:7, para encerrar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para explicar melhor esse subtópico. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Para explicar melhor a lei da semeadura. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A nossa vida é feita de plantio e colheita. Plantio e colheita. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Se você plantar coisas boas aqui na terra, certamente você vai colher coisas boas na terra e na eternidade. Mas também se plantar coisas ruins, como Davi plantou com Batseba, vai colher. Irmão Alain, então a tribulação que eu estou passando é fruto de plantar coisas ruins? Nem sempre. Pode ser como Jó. Está tendo reuniões no mundo espiritual por sua causa. Se você for justo, for reto, temente a Deus, isso pode estar acontecendo com você. Nem toda aprovação, quero deixar isso claro para encerrar a aula, nem toda aprovação é pecado, mas existem casos como o de Davi, que pessoas estão com a espada dentro de casa por causa de pecado premeditado. Se coloque de pé nessa noite. E Deus nos perdoa nossos pecados, mas muitas vezes a consequência fica. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus amado. Meu Deus, obrigado por essa escola bíblica dominical. Obrigado por todos os meus irmãos que aqui estão. Abençoe a vida espiritual de todos. Abençoe a vida material de todos que aqui estão. Senhor, nos dê vitória em meio à tribulação. Nos dê força em meio à tribulação. Nos dê saúde espiritual, saúde mental. Senhor, não nos deixe que a tribulação venha nos afundar. Não nos deixe que a tribulação venha nos fazer desviar. Mas que a tribulação venha nos fazer fortalecer em Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, se tem alguém me ouvindo nessa noite, nessa manhã, por meio da live, e que a tribulação está fazendo essa pessoa sucumbir, eu te peço pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê forças a essa pessoa, que o Senhor visite essa casa neste momento, que o Senhor visite esse lar neste momento, Senhor, e que dê forças a essa pessoa pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus,
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê vitória em meia tribulação, nos dê escape, Senhor, e nos restaura a cada dia após dia. Renove as nossas forças em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.